Bom, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é equação do segundo grau. A ideia é a gente entender direito o que é uma equação, o que é a solução de uma equação do segundo grau e como encontrar as soluções das equações do segundo grau incompleta, quando elas têm termos A e B ou termos A e C. Mas vamos lá entender direito o que é, né? Então, a equação do segundo grau são as equações que uma das incógnitas tem um expoente, o maior expoente da incógnita é 2. Essa daqui eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se a equação do segundo grau ela for completa, ela tem uma incógnita com expoente 2, uma incógnita com expoente 1, que ele não precisa aparecer, e uma incógnita com expoente 0, que aí 0 não aparece nem o x. Quando é 1, não precisa aparecer o 1 do expoente. Quando é 0, não aparece nem o x. Então, essa é a forma algébrica da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Os valores de A, B e C, A, B e C são números reais. Eles pertencem aos números reais, então pode ser qualquer valor, qualquer número. Agora, A tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se A for igual a 0, vai ficar 0x ao quadrado mais bx, ou por exemplo, mais 4x mais 5 igual a 0. Como 0 vezes qualquer coisa é 0, isso aqui vai se anular e vai ficar 4x mais 5 igual a 0, que é uma equação do primeiro grau. Então, os valores de A, B e C pode ser qualquer número, com exceção do A, que não pode ser igual a 0. Pode ser qualquer outro valor, positivo ou negativo. E o que é a solução de uma equação? Nesse caso especificamente, de uma equação do segundo grau. Então, achar a solução de uma equação do segundo grau é você achar o número que substitui aqui no lugar da letra e torna essa igualdade verdadeira. Então, eu tenho aqui x igual a 2. Eu resolvi essa equação aqui, encontrar o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Nessa situação aqui, eu vou apenas tentar, por tentativa, ver se eu encontro a solução dessa equação. Então, o que é que eu estou sugerindo aqui? Que x seja igual a 2. Então, se x for igual a 2, eu vou substituir aqui e vou botar 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Se isso for igual a 2, se isso for tornar a igualdade verdadeira, for igual a 0, então x é a solução. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, menos 4 vezes 2, que dá 8, mais 4 é igual a 0. Eu posso juntar as partes positivas, né? 4 mais 4, que dá 8, menos 8 vai dar 0, igual a 0. Então, x igual a 2, ou seja, 2 é uma das soluções dessa equação. Agora tem um detalhe, ele só tem essa solução, só a única solução é 2. Como é que eu sei se ele tem mais de uma solução ou não, ou se não tem solução? Eu deixei inclusive outro exemplo aqui para a gente observar. Será que x igual a 3, ou seja, 3 é solução dessa equação? O que é que eu vou fazer? Substituir no lugar do x e ver se torna a igualdade verdadeira. Então vai ficar 2 vezes, como aqui é negativo, vou botar entre parênteses, menos 3 ao quadrado, mais x é menos 3, menos 4. Isso, se for igual a 0, menos 3 é a solução. Então vai ficar 2 é igual. Qualquer número negativo ao quadrado, ele vai ficar positivo, porque é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Um número com dois sinais diferentes fica negativo, então menos 3, menos 4, isso teria que ser igual a 0. 2 vezes 9 é 18, menos 3, menos 4, 18 menos 3 é 15, menos 4 é 11, e 11 é diferente de 0. Então, logo, menos 3 não é solução. Ok?
E o que é que a gente vai fazer? Começar a entender como é que eu encontro a solução de uma equação do segundo grau. Eu espero que a gente já saiba como é que encontra a solução de equação do primeiro grau, mas se não souber, no próprio canal tem um vídeo que eu posso deixar o link, mas eu preciso entender como é que encontra a solução de equação do primeiro grau e agora a gente vai entender. Para isso a gente vai por partes. Então vamos encontrar um pouco de espaço aqui. A gente vai começar por as equações incompletas, ou seja, as equações que não estão com os três termos. Vamos imaginar que eu tenho ela incompleta com o termo ax ao quadrado mais bx igual a zero e tenho ela com ax ao quadrado mais c igual a zero. Então a gente vai resolver equações hoje com nesses dois formatos. A incompleta faltando o termo C, né? E aqui incompleta faltando o termo B. Então vamos lá, eu tenho, por exemplo, x ao quadrado mais 4x igual a zero. O valor de A nessa situação aqui é o que está multiplicando o x ao quadrado, então é 1. O valor de B é o que está multiplicando só o x, que é 4. E o valor de C não aparece aqui, ó, aquele que vem sem a letra ou a letra com expoente zero, o valor de C é igual a zero. Toda vez que o valor de C for igual a zero, tem uma regrinha simples de você fazer isso. E aí eu posso fazer isso por fatoração. E o que é isso? Escrever essa equação aqui na forma de fator. Então, x ao quadrado é x vezes x, o x ele vezes ele mesmo, mais 4 vezes x, a mesma ideia, que é 4 vezes x, e seria igual a zero. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que aparece nos dois termos? Então aqui tem x nesse e tem x nesse aqui também. Então eu vou colocar o que a gente diz, colocar o x em evidência, ou seja, ele vai ser um dos termos da multiplicação, vezes o resto que sobrou. Então sobrou x mais 4 igual a zero. Então aqui é um número e aqui é outro. Eu tenho dois números, se um deles for zero, isso quer dizer que o resto vai ser zero também. Então, por exemplo, eu tenho 2 vezes zero vai dar zero. O resultado aqui tem que ser igual a zero. Se eu botar 0 vezes 15, por exemplo, vai dar zero. Então, independente do outro número, se um deles for zero, o resultado vai ser igual a zero. Então, o que é que eu tenho que fazer? Arrumar alguma ideia que algum desses produtos seja zero. Então, esse daqui pode ser igual a zero, então já é uma das soluções, x igual a zero. E a outra, x mais 4 pode ser igual a zero. Então, x vai ser igual a menos 4. Então, essa equação aqui tem duas soluções. X igual a zero e x igual a menos 4. E aí um detalhe interessante. As equações nesse formato que tem o termo A e o termo B, x igual a zero sempre vai ser uma solução. Você pode ter duas soluções, uma vai ser sempre zero, e a outra, um outro número que é muito relacionado a esse aqui. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho, vamos ver, esse daqui sempre é exemplo com os termos A e B. Então, eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Aquela mesma ideia que eu tinha feito antes. 2x ao quadrado é 2 vezes x menos 6 vezes x. Isso aqui tem que ser igual a zero. O que é que tem em comum nos dois membros? Tem x nesse e tem x nesse. Lógico que depois, se a gente quisesse ter dividido, podia aparecer um 2 também. Mas vamos simplificar. Então vai ficar x em evidência vezes o que é que sobrou nessa? 2x menos 6. Isso aqui é igual a zero. Então a primeira solução, x igual a zero. E a segunda solução, 2x menos 6 igual a zero. Então eu tenho uma equação do primeiro grau, só você responder ela. Então 2x vai ser igual, passando 6 para o outro lado da igualdade, 2x é igual a 6, então x é igual a 6, dividido por 2.
ser dividido por 2 é igual a 3. Então, as duas soluções dessa equação aqui é x igual a 0 e x igual a 3. Qualquer uma delas, vamos ver como responder, ou como encontrar a solução de uma equação do segundo grau que tem os termos a e c. Então, vamos, por exemplo, eu tenho 2x ao quadrado menos 8 igual a 0. Observe que nessa daqui eu tenho o valor de a, que é igual a 2, esse valor que está multiplicando o x ao quadrado, o valor de b, que seria aquele que está multiplicando o x, então ele não aparece nessa equação, ele é igual a 0, e o valor de c, aquele que está sem a incógnita, ou seja, o expoente da incógnita é 0, que nesse caso aqui seria menos 8. Então, toda vez que o valor de b for 0, ele não aparecer aqui na equação, eu posso resolver ela usando a ideia das operações contrárias, muito parecido com a equação do primeiro grau. O que é que eu faço? Vou deixar do primeiro membro só o que tem x e passando o outro para o segundo membro, invertendo a operação. Então, eu tenho 2x ao quadrado vai ser igual a 8 positivo, o 8 mudou de membro, positivo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 8 dividido por 2. X ao quadrado vai ser igual a 4. E aí tem que lembrar, né? A raiz quadrada, ela tem uma raiz positiva e uma negativa, né? Então, aqui x vai ser igual a mais ou menos, eu nem preciso botar isso, x vai ser igual a raiz quadrada de 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 4 pode ser 2 positivo ou 2 negativo. Então, nessa situação aqui, eu tenho duas soluções, que é o 2 positivo e o 2 negativo. Aí vamos ver alguns outros exemplos, pensando sempre nessa situação aqui. Então, vamos lá, eu tenho x ao quadrado mais 16 é igual a 0. Tenho o valor de A aqui nessa situação é 1. O valor que está multiplicando aqui, quando ele não aparece, ele está implícito é 1. O valor de B, nesse caso, é igual a 0. E o valor de C, que é aquele que aparece sem a letra, é igual a 16. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Utilizando as operações contrárias. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a menos 16. X vai ser igual a raiz quadrada de menos 16. E aí aqui tem um detalhe interessante. Não existe dentro dos números reais raiz quadrada de número negativo. Então, quando acontecer essa situação aqui, então esse aqui dentro dos números reais não tem solução. Quando você estiver respondendo e aparecer dentro da raiz um número negativo, como essa raiz não tem solução, então essa equação não tem solução. E aí aparecem algumas situações. Toda vez que você for montar a equação e ela aparecer desse jeito aqui com o sinal de mais, do outro lado ela vai estar com o sinal de menos, então essa daqui eu já posso observar e sei que ela não teria solução. Mas nem sempre a solução seria um número inteiro, igual a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, eu já posso pegar a equação tipo 2x ao quadrado igual a 5. Então essa daqui, ó, se eu fosse organizar ela, ia ficar 2x ao quadrado menos 5 igual a 0. Só que como eu quero responder e achar o valor de x, e ela só tem termo A e termo C, e lembre que aí nesse caso aqui, se eu fosse encontrar o valor de A é 2, o valor de B é 0, porque não aparece aquele só com x, e o valor de C é menos 5. Por quê? Porque para achar o valor de C, ela teria que estar nessa posição, 2x ao quadrado menos 5 igual a 0. Então, o valor de C, apesar de aqui estar o 5 positivo, ele está no segundo membro, ele teria que ir para o primeiro. Então, o valor de C aqui é menos 5. Mas, como eu quero, na verdade, encontrar a solução dela, e isso aqui não é necessário, eu posso responder direto aqui. Vai ficar x ao quadrado é igual a 5, o 2 que estava multiplicando, do outro lado ele divide. Então, x ao quadrado,
Aí você pode dividir 5 por 2, que dá 2,5. Ou você pode fazer a raiz quadrada de 5 sobre 2. Como isso não tem uma raiz inteira, então isso aqui não tem uma raiz inteira, você pode deixar aqui mesmo. Então, o valor de x é igual à raiz quadrada de 5 sobre 2. A ideia da aula de hoje era essa, só para a gente entender como é que eu resolvo equações de segundo grau incompleta, e nas próximas aulas a gente vai entender como é que resolve ela completa, com os 3 termos A, B e C.